Bom, vamos lá, quinto ano. Então, como eu disse no outro vídeo, né, que eu não consegui mudar a câmera, né, de frontal pra foto, pra vídeo. Então eu tive que gravar 2 vídeos, mas sem problema algum, né, porque vocês adoram ouvir minha voz, a gente morre de saudade. Eu tô louca pra ouvir a vozinha de vocês também. Não é mentira, não tô não, tô falando mentira. Brincadeira, então vamos voltar lá pra aula. Então, tô deixando uma aula gravada aí, de produção de texto, que ela entra na redação, na nossa redação, né? Que faz parte da matéria de língua portuguesa, tá? Então aqui eu fiz algumas regras. Na verdade, eu retirei essa ideia do YouTube de uma outra professora, que é professora de português, mas aí eu passei a ideia para o ensino fundamental, tá? Para a educação de vocês, para a idade de vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem e que ajude vocês, tá? Então vamos lá. Então hoje, produção de texto, que entra na área de redação, que vamos usar na língua portuguesa, tá bom? Então vamos lá. Antes de começar, antes de tudo, vocês viram aqui, ó, o edredom de oncinha. Desculpa, porque eu sou muito chique, né, meninas? Desculpa. Então, olha lá. Antes de começar a nossa produção de texto, nós temos que prestar o quê? Atenção. Atenção em algumas coisas, em alguns tópicos que a redação precisa ter. Ela precisa ter um título. Se ela não tiver um título pronto já, porque às vezes na prova vem o título, né? E vocês precisam continuar essa história. Agora, se não tiver, precisa colocar o título, tá? Vocês precisam ter, criar personagens, né? Dizer quem são, o que eles fazem, quais são o nome deles, com quem eles vivem, criar uma história para esse personagem, tá? Um lugar onde acontece. Pode ser um lugar que vocês já têm um lugar preferido, pode ser em casa, pode ser no parque, pode ser na praia, pode ser até uma história sobre o que nós estamos passando hoje, que é sobre o coronavírus, né? Seria bem legal, seria uma ideia de texto e de redação muito bacana. O lugar aonde acontece. Precisa ter informações de onde acontece, né? O problema. Todo esse problema aqui não é um problema, ai meu Deus, estou com um problema. Não, pode ser também, né? Mas nós temos que identificar e ter uma solução, escrever como que nós selecionamos, tá? O problema é a história, o que acontece, estava, tá? É o meio. Nós vamos ver na próxima página, tá? E 5, o final. Usar a criatividade de vocês, que eu sei que vocês são muito criativos, tá? Vamos lá. Para começar a produção de texto, nós temos que ter um tema, né? Um tema, que é o título. Se não tiver, nós temos que dar o título. O título tem que estar de acordo com o desenho, no caso, se for em quadrinhos, tá? Se for quadrinhos, tá? Ou pode ser também um texto inicial. Nas nossas provas do objetivo, lá na interpretação de texto, às vezes vem um mini texto, né? É um textinho inicial que fala mais ou menos sobre o que vai falar aquela história, tá? E entre outros. Aí vocês vão criar a imaginação de vocês, que eu sei que vocês criam muitas coisas legais. O começo. Precisa ter um começo, né? O começo nós podemos usar era uma vez, certo dia, era um domingo. Precisa ter começos que chamem a atenção de quem vai ler, tá? 3, o meio, né? O meio. Aí, o meio, eu não posso continuar como se fosse o começo. O meio tem que dar um entusiasmo, tem que mostrar que tem alguém ou algum lugar que também você foi, naquele momento ou neste momento, mas aconteceu alguma coisa. Já havíamos falado para ele. Então, essas palavras aqui é só um exemplo, né, de como você pode criar o seu meio, tá? E o final, o fim. Precisa ter um final, né?
Existem muitas redações que existem a reticências, que vai continuar. Mas aqui nós temos um fim. Eu quero um fim, tá bom? Vamos lá. Regras importantes, né? Não se deve esquecer nunca, nunca. Parágrafos. Os parágrafos têm que ser respeitados. Respeitados, quinto ano. Vocês sabem disso. Letras maiúsculas. Sempre maiúsculas para o quê? Quando aparece o quê? Nomes próprios, nomes de lugares, pessoas, né? Países, né? Os lugares. E no início da frase, sempre no início da frase, é letra maiúscula. Pontuação. A pontuação, né? Quando há um diálogo, quando alguém vai falar, travessão. Um ponto de interrogação, quando há perguntas. O ponto final é quando há uma afirmação e uma negativa, né? Quando não aparece nem esse e nem esse aqui. E por último, o ponto de exclamação. Então, quinto ano, vamos lá. Eu vou deixar, tá? Pronto já. Tá lá na Agenda Edu, tá lá no campo certinho. Tem uma folhinha falando sobre a produção de texto. Então, eu quero que vocês criem um texto, tá? Com todas essas normas, essas folhinhas aqui, ó, que a Pro fez. Eu quero que vocês criem e façam no caderno de português, tá? Que quando voltar às aulas, a Pro corrige, nós lemos para os alunos, ou quando nós conseguirmos na aula de redação ficar online, né? Eu peço para alguns amigos fazerem a leitura para os outros escutarem as ideias geniais, os textos maravilhosos que eu sei que vocês farão, tá bom? Pro tá morrendo de saudade. Logo, logo nós vamos estar juntos. Então, fique em casa e fica de olho nas dicas, tá? Sempre. E nas matérias dos professores, tá bom? Um beijo, a Pro tá morrendo de saudade de vocês.